Boa tarde a todos. Se por acaso não estiverem vendo ou ouvindo, por favor, alguém que estiver, Laila, ou Grazi, ou Tayana, ou Daisy, por favor, me avisem, tá? Ok, Flá, tudo certo. O nosso webinar, então, é sobre o uso de OGM na indústria de alimentos, coordenado pela doutora Daisy Capalbo, que é a nossa coordenadora científica da Força Tarefa de OGM. Ai, meu Deus. Foi. Então, informações gerais que são importantes durante o webinar. Então, todos podem usar o chat para anotar suas perguntas. Se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, vou falar um pouquinho sobre o ILSI. Eu sou Flávia Goldfinger, diretora executiva do ILSI Brasil. O ILSI, International Life Science Institute, é uma rede global de cientistas. Só um minutinho, gente. Tanto do setor público quanto do privado, que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção do ambiente. Estamos presentes em 17 países, branches, que seriam as filiais. Então, temos ILSI Norte América, ILSI Mesoamérica, ILSI Argentina, ILSI Europa e assim vai. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida. Nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, academia e governo e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSI também tem um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, todas as atividades que nós desenvolvemos dentro do ILSI devem estar ligadas a um desses objetivos. As opiniões expressas nas conferências, nas nossas publicações, em todas as atividades, são do apresentador especialista, cientista, e não se refletem as do ILSI. Todos os palestrantes e pessoas que estão participando tiveram total liberdade para preparar sua conferência e têm total liberdade para dar sua opinião. Muito obrigada a todos. Por favor, nos sigam nas nossas mídias sociais. E agora eu vou apresentar para vocês a Daisy Capalbo e a Tayana Trovão, que são as pessoas que vão coordenar o nosso webinar. A doutora Daisy Capalbo possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, é pesquisadora na Embrapa, na área de meio ambiente, é diretora do ILSI Brasil e coordenadora científica da Força Tarefa de Biotecnologia. Tayana Trovão é engenheira de alimentos, responsável por assuntos científicos da Mondelez Brasil e diretora do ILSI Brasil. Por ser a única empresa de produto final da Força Tarefa de Biotecnologia, ela irá representar o setor da indústria, direcionando algumas perguntas aos palestrantes. Doutora Daisy, pode, por favor, começar. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Flávia, pela introdução. Boa tarde a todos que se inscreveram, que se apresentaram aqui para assistir o nosso trabalho. Eu gostaria, um minutinho, sempre, né? Eu gostaria de comentar com vocês que o Comitê de Biotecnologia do ILSI tem entre os seus objetivos contribuir para a disseminação do conhecimento científico. No caso do Comitê de Biotec, é sobre os OGM e a sua segurança, tanto a saúde humana como animal e meio ambiente. A nossa força-tarefa, na busca ou na identificação de lacunas de conhecimento ou de informações, detectou o assunto dos OGM dentro da indústria de alimentos como um assunto importante
e por isso esse evento está focado nesse tema, tá? Mais voltado para profissionais, então, da área de nutrição e das indústrias de alimentos, de diferentes formações na indústria de alimentos, com certeza. E nesse ponto eu aproveito ressaltar que a organização do evento é da Força Tarefa de Biotech. Então, vocês vão conhecer um pouco mais o Gustavo, que é dessa Força Tarefa, a Tayana também, que é dessa Força Tarefa, mas temos outros como a Sara e a Adriana, que estão conosco, além dos profissionais do ILSE que nos ajudaram a organizar. Como Flávia, que vocês já viram, tem também a Laila e a Grazi, que aí ficam por trás, né, das câmeras para vocês. Então, meu muito obrigado em nome deles, a vocês pelo interesse e aos palestrantes por aceitarem participar. Então, nós estamos buscando trazer informação científica de qualidade, né, sobre os organismos geneticamente modificados, com foco maior naqueles que servem como alimento ou são usados pela indústria de alimentos. E pretendemos, assim, contribuir com a compreensão daquilo que existe e o que é que rege a regulamentação e quais as implicações disso tudo para o nosso dia a dia, seja na indústria de alimentos, seja no nosso dia a dia como consumidores. A gente organizou as apresentações de forma a oferecer, então, a informação sobre o que é um OGM, para que eles servem, ou para que eles vieram, né? Qual é o racional por trás da regulamentação, a ciência que embasa, ou a ciência que dá suporte para tomadas de decisão. E também como se pode garantir ao consumidor o direito sobre a informação desses OGM e onde é que esses OGM realmente estão. Então, vamos falar um pouco dos OGM, regulamentação, detecção e a parte também de rotulagem e regulamentação. Finalmente, o webinar foi, na verdade, o evento foi pensado para ser ao vivo. Infelizmente, né, frente a essa questão da pandemia, nós organizamos numa forma online e esperamos que vocês gostem no formato que a gente está propondo. Então, eu aproveito nesse momento reforçar com vocês que quando vocês fizeram a inscrição, e também virá ainda um e-mail para vocês pós-evento, vocês enviem suas sugestões, críticas e opiniões sobre a organização do evento para o e-mail biotecnologia@ilce.org.br. Não deixem de fazer, porque isso é muito importante para nós sabermos se a gente conseguiu atingir o público que realmente precisava da informação, se foi adequado o formato, enfim, tudo que vocês tiverem a sugerir, eu reforço a importância de vocês estarem nos enviando esse feedback. Então, nós tivemos as apresentações, que eu espero que todos já tenham assistido, que foi enviado o link para todas elas, e eu vou fazer uma breve introdução dos nossos participantes, já que o currículo deles já foi apresentado lá naquele link que vocês receberam. Então, aos palestrantes, desde já, nosso muito obrigado pela colaboração e pela disponibilidade de estar aqui compartilhando seu conhecimento, sua experiência. O primeiro palestrante vai ser o Dr. Gustavo Belchior, que vai falar sobre o contexto dos OGM na agricultura do Brasil. Ele é biólogo, doutor em bioquímica pela USP e já trabalhou em pesquisas em institutos de pesquisa e hospitais nos Estados Unidos, atuou como especialista em regulamentação de OGM, foi CEO e consultor do CORUS, com foco sempre na interseção da ciência, comunicação e negócios. Atualmente é gerente de assuntos científicos regulatórios do Brasil para a Bayer Crop Science. A doutora Maria Lúcia, que fez, né, 2 apresentações no nosso trabalho, ela é da faculdade, é professora titular da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, vai falar sobre a biotecnologia, segurança e a parte que regula ou garante a segurança dos OGM no Brasil, a CTN-Bio, e também vai falar da questão dos vegetais geneticamente modificados, que são os mais utilizados como alimentos, e como é feita a avaliação da sua segurança.
Depois, o Pablo Molloy, que é assessor do grupo Eurofins Scientific, que vai falar sobre metodologias de detecção de OGM. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, pós-graduado em negociações econômicas internacionais por um programa especial da Unesp, PUC e Unicamp, e em política e economia internacional pela Argentina. Atua no setor de serviços bioanalíticos para a agroindústria e meio ambiente. E a última palestra, que vocês também já devem ter assistido, a doutora Patrícia Fukuma, da Fukuma Advogados, vai falar sobre aspectos legais da rotulagem. Ela é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito das Relações de Consumo, também pela PUC São Paulo, e atua há 25 anos na área regulatória sanitária e recebeu vários prêmios muito importantes pelo seu trabalho nessa área regulatória e de direito do consumidor. Nós vamos, então, pedir a cada um dos palestrantes, na sequência em que foram apresentados, né, que façam um breve comentário de, no máximo, 5 minutos, dos pontos principais das suas apresentações, só para aqueles que estão nos assistindo poderem ter, né, associar o assunto com o rosto de cada um de vocês. E depois, ao final, nós vamos, então, ao final dessa curta apresentação, a Tayana e eu vamos estar endereçando as perguntas que os participantes vão estar nos mandando pelo chat, algumas já estão vindo, para a gente endereçar a cada um dos palestrantes. Eu vou sair da tela, porque agora o palco é de vocês. Eu peço, então, que cada um faça a sua breve apresentação de 5 minutos. Doutor Gustavo, doutora Maria Lúcia, Paulo e, por último, a doutora Patrícia, tá bem? Muito obrigada. Acho que você está no mudo, Gustavo. Gustavo, você não ouve a gente? A gente não está te escutando. Então, talvez a gente possa passar para Maria Lúcia como próxima, até o Gustavo conseguir a conexão do áudio. Isso, boa ideia. Maria Lúcia, você está nos escutando? Oi, boa tarde, Maria Lúcia. A Maria Lúcia também não está nos escutando, ou também está muda a conexão dela. Você está nos ouvindo? Bom, nós estamos com um probleminha aqui de som. Pablo, você pelo menos está com som, por favor. Agora o meu som está ativado. Tá bem? Ah, o som da Maria Lúcia? Agora está ativado. Vocês Agora estão me ouvindo? Então, Quer começar, Gustavo? Porque agora o seu está ativado também. Podemos seguir a ordem. Não, tá ótimo. Obrigado. Bom, então eu gostaria de agradecer. Obrigado, doutora Daisy, pela introdução, pela apresentação. Agradecer ao USP Brasil por mais essa oportunidade de colaboração e aos meus colegas aqui hoje que também vão trazer bastante conhecimento para o debate. Bem, em primeiro lugar, que todos estejam, e suas famílias, e estejam bem, com saúde,
seguros nesse momento que a gente está vivendo, mas que bom que a gente tem a tecnologia para contribuir para esse tipo de interação, mesmo nessas condições. Então, o tema aqui, eu entendo que é de bastante interesse, é um assunto que já vem há algum tempo sendo bastante discutido, mas que, sem dúvida, continua sendo super importante a gente ter contextos como esse, em que a gente traz elementos de ciência para melhores tomadas de decisão. Então, com relação à minha contribuição aqui hoje, eu gostaria de trazer alguns pontos mais diretamente relacionados aos aspectos da agricultura e da agricultura no Brasil. Então, uma primeira mensagem bastante importante é que a agricultura é uma atividade que ela é conduzida há milênios pela humanidade, e da mesma forma, biotecnologia, se a gente vai pela definição específica do termo, que significa a aplicação de um conhecimento para se chegar a um produto ou um serviço, a biotecnologia e a agricultura se confundem nas suas histórias, né? Então, quando o homem começou a domesticar plantas e animais, começou, alguns milênios depois, a produzir vinho, pão, cerveja, isso já era aplicação biotecnológica. Então, o uso de organismos vivos para esses fins, né? Para produtos, para benefício próprio. Então, o que vem acontecendo ao longo dos anos nada mais é do que um refino e um melhor entendimento dos aspectos que permeiam a biotecnologia e a agricultura. Quando a gente fala de biotecnologia, tem alguns marcos muito importantes ao longo da história, e pessoas como Darwin, Mendel, que contribuíram muito para o nosso entendimento do que estava acontecendo num nível não macroscópico, que era aquele que os nossos antepassados conseguiam entender, mas sim entender os aspectos de hereditariedade. E mais para frente a gente chegou então naquela molécula que de fato era responsável por garantir as características dos organismos vivos e a hereditariedade para justamente que essas características fossem perpetuadas e seguissem nas gerações futuras. E o que a gente tem hoje em dia, quando a gente fala de biotecnologia, é a biotecnologia moderna, né? Então, é como que, com tecnologia do DNA recombinante, outras ferramentas de biologia molecular, mais recentemente, edição gênica e novas tecnologias de melhoramento de precisão, como que nós conseguimos entender o DNA e utilizá-lo para o benefício de uma agricultura mais sustentável, mais produtiva e que está bastante relacionada com segurança alimentar de uma forma geral. Quando a gente olha para a agricultura do Brasil, a gente tem um exemplo bastante notável de aplicação justamente desse tema, uma agricultura que ao longo de 40 anos teve um aumento de produtividade, de produção, que foi muito maior do que o equivalente aumento de área. Então, proporcionalmente, a gente conseguiu produzir muito mais, aumentar muito mais nossa produtividade, com um aumento do uso de terras agriculturáveis consideravelmente menor, né, em sua proporção. Isso veio muito por conta de aplicação de tecnologia, e biotecnologia é uma das grandes ferramentas que, a partir da implementação no Brasil, teve um papel fundamental nesse ponto, né, fazendo com que a nossa agricultura pudesse ser ainda mais sustentável, e a perspectiva é de que a gente tenha isso ao longo dos anos se consolidando ainda mais. Então, a agricultura no Brasil ela é bastante heterogênea, né? A gente não tem uma só agricultura, e além disso é importante dizer que biotecnologia é uma das ferramentas que o agricultor tem em mãos para poder fazer uma agricultura mais sustentável, para poder ter a adoção de boas práticas, para garantir que essa produção ocorra da melhor forma possível. E ela está associada com outras tecnologias que também têm um papel fundamental ao contar essa história de sucesso, de sustentabilidade. E quando a gente olha para esse cenário e como essa área vem evoluindo, né, isso não só para dentro de agricultura, claro, a gente tem uma grande história de biotecnologia, o marco que foi a insulina, por exemplo, na área humana, mas claro, se atendo aqui à agricultura, a gente vê claramente a importância de que as nossas decisões sejam baseadas em ciência. Então essa é uma última mensagem aqui na minha fala que eu gostaria de deixar. Nós conseguimos construir uma história de sucesso
de produção agrícola, de sustentabilidade, de garantia de segurança alimentar, de uma boa relação com o meio ambiente, por conta justamente da aplicação de metodologia científica, de pesquisa de qualidade e certamente, se nós continuarmos investindo em pesquisa e desenvolvimento com ciência de qualidade, a gente vai continuar contando uma excelente história para as gerações que estão por vir e para um mundo que está precisando desse tipo de conhecimento. Então, essas são as principais mensagens que eu gostaria de deixar. E, claro, vou ter o maior prazer de seguir aqui no debate e nas respostas às perguntas que estão por vir. Obrigado de novo a todos e a gente segue por aqui. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Antes da Maria Lúcia dar continuidade, queria pedir que vocês fossem bastante breves no seu recado, para dar bastante espaço, porque as perguntas estão lotando a fila aqui, tá bom? Obrigada. Ok, obrigado. Sou eu, né? Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Lúcia Zaidan Dagli, eu sou professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Fiz parte da CTN-Bio desde 2006, né, da nova CTN-Bio, fiquei por 6 anos, depois fiquei por 2 anos fora e retornei, né, por mais 6 anos, sendo que o meu segundo mandato de 6 anos terminou agora no mês de janeiro, né? Então, eu tenho, assim, a gente criou bastante familiaridade com esta comissão e é sobre isso que eu fiz uma apresentação e fiz também uma segunda apresentação sobre a biossegurança, né, dos organismos geneticamente modificados utilizados como alimentos. Antes de entrar propriamente dito no assunto, eu gostaria de cumprimentar, né, os organizadores desse evento e dizer que esses eventos são muito bem-vindos, né? Eu acho que a gente, como o Dr. Gustavo comentou, eu acho que transparência é fundamental. Eu acho que nós temos que explicar o que é feito, né, e o que como nós usamos a ciência, né, para compreender, para produzir, não só para produzir os organismos geneticamente modificados, mas também para avaliar a sua segurança, certo? Então, parabéns aí aos organizadores, doutora Daisy e todos os envolvidos do ILSI. Bem, a CTN-Bio, ela existe, na verdade, desde 1996. Sempre que se falou em biotecnologia, se começou a falar também na segurança, né? Desde que a gente ia modificar o DNA de organismos, modificar geneticamente um organismo, começou-se a pensar na segurança desses organismos, né? Será que o organismo gerado vai ser seguro, né? Então, isso foi criado nos Estados Unidos, um comitê, depois de uma conferência de Asilomar, foi criado um comitê inicial que fez guidelines, né, sobre a biossegurança desses organismos. Isso aconteceu nos anos 70, final dos anos 70 lá nos Estados Unidos, e aqui a CTN-Bio chegou, a primeira CTN-Bio em 1996, né, e começou a atuar, só que não havia uma lei de biossegurança, e esta lei ela foi sendo, né, trabalhada ao longo desses anos, e em 2005, finalmente, ela foi promulgada, né, pelo legislativo. A lei, né, foi aprovada pelo legislativo e depois o decreto foi promulgado pelo poder executivo, né, que foi assinada pelo presidente Lula, essa lei. E ela, então, desde 2006, né, a nova CTN-Bio começou a atuar. A CTN-Bio é uma comissão técnica nacional de biossegurança, como o próprio nome diz, ela é técnica, ela é composta por cientistas, são 54 cientistas, né, sendo 27 titulares e 27 suplentes, sendo todos eles com título de doutor. E a CTN-Bio, ela obedece à lei de biossegurança, ela faz, né, faz valer, faz aplicar, né, a lei de biossegurança. E ela avalia projetos, né, envolvendo organismos geneticamente modificados, ela avalia os laboratórios, todas as instituições que querem trabalhar com OGMs, né, tem que ter um certificado de qualidade, né, todos, dependendo da classe de risco do organismo com que se trabalha, né, isso pode ser aprovado por uma comissão local, que é a CEBio,
ou então, se for organismo de uma classe de risco superior, né, 2, né, ou 3, tem que passar novamente pela CTN-Bio. Então, a CTN-Bio faz essa vigilância, né, de todos os projetos e trabalhos com o AGM. E ela também faz uma parte que é a liberação comercial, né, comercial de produtos produzidos pela biotecnologia, de organismos geneticamente modificados. Então, existem vários produtos, existem plantas, né, que são usadas como alimento, plantas, por exemplo, o eucalipto, né, que não é utilizado como alimento, ele é utilizado para a produção de papel, por exemplo, de outras coisas, e alguns cana-de-açúcar, né? Então, atualmente liberados comercialmente, nós temos milho, soja, né, que são usados como alimento. Nós temos algodão, mas é utilizado o óleo de algodão e o caroço de algodão, certo? E a cana-de-açúcar, que é usada principalmente para a produção de etanol. E a CTN-Bio, os produtos que são utilizados para liberação comercial, eles são avaliados por 4 setoriais dentro da CTN-Bio, que são a setorial humana e animal, a setorial vegetal e a setorial ambiental. Então, são 4. Né? Então, avaliado, existem 4 pareceres para cada uma das liberações comerciais. Então, avaliado por vários pontos de vista, né, por esses 4 pontos de vista, avaliados por membros, né, todos que têm título de doutor, e avaliados segundo normativas internacionais, particularmente com relação àqueles utilizados, OGMs utilizados como alimentos, nós utilizamos normativas do Códex Alimentários da FAO, né? Recentemente nós fizemos toda uma reavaliação, né, ou revisão da resolução normativa número 5, que é a que trata da liberação comercial, né? Fizemos uma adaptação de acordo com novas informações, né, sobre os organismos geneticamente modificados, todos eles, né? Ela foi lançada no ano de 2009, e então, enfim, né, são usadas normativas internacionais para fazer essa avaliação, e são sempre 4 setoriais, né, 4 pontos de vista, 4 pareceres, né, para avaliação de cada OGM utilizado para comercialização. Então, a gente diz que a CTN-Bio, né, ela tem um papel, né, ela atua com bastante rigor e, ao mesmo tempo, transparência, porque tudo é transparente, todos podem assistir, se registrar e assistir às reuniões, agora que estão sendo online, todas as pautas, as atas, né, os processos estão todos disponíveis no website. Isso dá mais confiança, né, eu acho que para as pessoas que gostariam de saber mais sobre esses organismos geneticamente modificados, né? Então, ao que nós sabemos, todos nós acompanhamos a literatura, né, pertinente aos assuntos de biotecnologia e a esses organismos geneticamente modificados que vêm sendo liberados por nós, né, para serem comercializados no Brasil. Acompanhamos a literatura e não detectamos até o presente nenhum efeito adverso referente a esses organismos, certo? Eu queria dizer também que a CTN-Bio se preocupou, né, com as novas técnicas aí de edição gênica, né, novas técnicas de modificação genética, e trabalhou bastante para criar uma normativa que hoje ela é semelhante às várias existentes no mundo, sobre as técnicas de CRISPR e outras de edição gênica, né? Então, elas também estão atuando nessa parte e avalia produtos que são produzidos por essas técnicas, verificando se eles são pertinentes ou não à nossa legislação. Se eles tiverem sido produzidos pela técnica de DNA recombinante, se houver ainda a presença de um vetor, né, nesses organismos, eles passarão a ser acompanhados pela CTN-Bio, e senão eles são liberados, né, para serem apreciados pelos outros órgãos competentes no governo do Brasil, né?
Então é isso, estou disponível para responder as perguntas e mais uma vez muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bem, boa tarde, eu sou o Pablo, muito obrigado ao Instituto, muito obrigado aos colegas, obrigado aos profissionais que estão hoje nos acompanhando. No meu resumo, eu vou brevemente citar 3 pontos. O primeiro deles é o que é um OGM e qual a implicação disso para as 2 principais linhas de diagnóstico. Eu represento um laboratório de diagnóstico, no sentido de que nós não desenvolvemos OGMs, nem tampouco produzimos alimentos. O que nós apresentamos são certificados analíticos. Então, o que é um OGM? É a inserção de um fragmento, através das diferentes técnicas de engenharia genética, de DNA, em uma entidade vegetal, animal, o que seja, e esse fragmento vai ser responsável pela expressão de novas proteínas e novas características que essa planta, na sua contraparte convencional, não teria. Então, isso abre 2 principais linhas de trabalho na área do diagnóstico. A primeira delas são as técnicas imunológicas, tiras de fluxo lateral, ensaios ELISA, que tem como alvo essa proteína específica em particular. E a segunda frente de trabalho são as técnicas biomoleculares, que têm como alvo o DNA. Os ensaios imunológicos são de resposta rápida, são de menor custo, podem ser aplicados na triagem de sementes, de grãos, na recepção de cereais, nos caminhões e armazéns, nas fábricas. Já os ensaios de PCR, pela robusticidade do DNA, em relação a diferentes processos industriais, podem ser aplicados em diferentes etapas do desenvolvimento desses cereais, seja em ingredientes ou seja na formulação de alimentos. E são, em geral, realizados em laboratório, em um ambiente controlado, tem um maior custo, um maior tempo de resposta e também são possíveis de darem resultados quantitativos. Indo para o segundo ponto do meu resumo, qual a implicação disso em relação à legislação? Então, a gente tem uma primeira pergunta sobre uma amostra, se essa amostra contém ou não transgênicos diferentes deles, que podem ser abordados usando construtos que são comuns aos diferentes eventos. As chamadas técnicas de varredura são PCAs qualitativos que vão te responder essa amostra contém ou não contém transgênico. A segunda pergunta é: esse transgênico, qual é o evento, ele está aprovado ou não nesse ambiente regulatório? Então, se usa um fragmento específico do DNA que é exclusivo desse evento em particular, para que a partir daí possa se ter informação se esse produto está dentro de um marco regulatório, foi aprovado pelos órgãos competentes ou não. Isso, principalmente no comércio exterior, tem uma implicação cotidiana, e também na nossa história em relação a plantios legais que ocorreram também, se deseja buscar por eventos não aprovados. E a terceira pergunta é se esse evento está na amostra, ele está em qual quantidade, para que isso, no caso do país, ter uma legislação de rotulagem, para que possa se decidir se aquele vegetal, aquele ingrediente ou aquele alimento formulado vai ser rotulado ou não dentro das características da legislação de rotulagem, que a Patrícia vai descrever posteriormente com maior propriedade. O terceiro ponto do meu resumo é aquele que diz respeito, portanto, já que o objetivo aqui é a indústria de alimentos, a degradação dos analitos. Os analitos, eles se degradam, no caso o DNA, o analito é o alvo do que está se procurando com essa técnica de diagnóstico. Ele é muito resistente, por um outro lado, ele não resiste a altas temperaturas durante um período de tempo prolongado, por exemplo, a baixos pHs, e há outras situações, a hidrólises, por exemplo, outras situações são comuns na formulação de alimentos, e, portanto, levanta a questão da rastreabilidade, que se discute em diferentes legislações, se aquele analito estando presente ou não, aquele produto deveria ser rotulado ou não, e se caso se exige a questão de rastreabilidade, aquele industrial deveria ser capaz de demonstrar através de registros que aquela origem daquele alimento onde não é mais possível detectar é uma origem não transgênica ou determinado evento em particular. Então, a minha mensagem breve é essa e eu estou à disposição para o debate. Bom, primeiro eu queria agradecer
o convite do Ilse, estar aqui junto com todos esses palestrantes. Eu acho que realmente traz uma discussão de bastante alto nível. E queria contar um pouco para vocês que, na verdade, a minha história na área de biotecnologia começou lá nos idos de 1998, quando foi aprovada a primeira soja transgênica no Brasil, com base na Lei 8.974. A gente perdeu, eu sempre digo que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de ser vanguarda, porque a gente, antes mesmo da biotecnologia estar implementada em todo mundo, a gente tinha uma lei de biossegurança, de autoria do senador Marco Maciel. Essa lei foi super questionada, principalmente a competência da CTN-Bio para deliberar sobre a segurança dos OGMs, e por conta disso o Brasil ficou paralisado na biotecnologia durante 6 longos anos. E sob a égide de toda essa discussão, se queremos ou não queremos transgênico no Brasil, se o transgênico faz mal ou não faz mal, é que a gente acabou tendo o primeiro decreto de rotulagem de OGM. Eu lembro que, na ocasião, logo depois da liberação da soja transgênica, o IDEC fez um teste com alguns produtos que encontrou no mercado e detectou a presença de soja geneticamente modificada nesses produtos, né? Às vezes traços até de soja geneticamente modificada. E aí eu comecei lá nos idos de 98, tentar entender do que a gente estava falando, fui agregando conhecimento, assisti muita palestra técnica, até para poder entender como era esse contexto e do que de fato a gente estava falando. Então, eu acho que partindo daí, eu acho que na área de rotulagem a gente tem um universo bastante delimitado para falar. O primeiro decreto que a gente teve de rotulagem de OGM, ele veio mesclando direito de informação e segurança. Então, o decreto veio estabelecendo algumas determinantes para você rotular. Por quê? Porque ele foi feito sob a égide de assim, não, ainda achamos que transgênico, mesmo depois que a CTN-Bio aprova, mesmo depois de todas as aprovações pelas agências competentes, ele não é seguro. Então, a gente tem que criar uma norma de rotulagem para informar esse consumidor de que, olha, talvez ele não seja tão seguro, então por isso você precisa saber que ele é transgênico, porque talvez ele não seja seguro. E eu acho que aí é uma discussão muito equivocada. Porque quando a gente fala em alimento, a primeira coisa, quando a gente decide colocar um produto no mercado, é avaliar se esse produto é seguro. A partir do momento que ele é seguro e pode ser colocado no mercado de consumo, aí sim a gente vai falar de rotulagem, que é direito de informação. Não por questões só de segurança, mas sim realmente para que o consumidor possa deliberar, possa decidir se ele quer ou não consumir determinado alimento, se ele pode ou não. Então, quando a gente fala de algumas outras questões que são apostas na rotulagem, às vezes são por questões específicas de problemas de saúde do consumidor. Então, quando a gente fala de um celíaco, por que a gente coloca contém glúten e não contém glúten? Para que os celíacos possam exercer seu direito de escolha e comprar só aqueles produtos que eles podem consumir. Só que na área de transgênico, essa discussão sobre a segurança com rotulagem se misturou. O decreto primeiro, que foi de 2001, 3.871, foi revogado pelo 4.680 de 2003, que está vigorando até hoje. E esse decreto 4.680, de uma forma bastante genérica, ele mostra bem claro essa confusão entre segurança e direito de informação. Primeiro, porque ele estabelece um símbolo, que é um T amarelo com um triângulo amarelo com um T dentro, que eu lembro na época que eu presidia o Instituto Brasileiro de Consumo de Alimentos, nós fizemos uma pesquisa com os consumidores, e eu lembro que o resultado foi 72% dos consumidores, num universo de praticamente 2.000 e poucos consumidores, entendiam o T como ou símbolo de trânsito ou símbolo de alerta. Então, por si só, ao determinar a colocação desse símbolo, você já está induzindo o consumidor a um juízo de valor negativo sobre os produtos que contêm transgênicos, eventualmente para querer dizer, olha, será que eles são seguros mesmo? Então fiquem alertas. Ele trouxe outras coisas que eu acho que o Pablo depois pode também complementar muito. Ele misturou critérios de detecção e de rastreabilidade. Então, um artigo do decreto diz que eu só preciso rotular os alimentos produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou que contenham organismos geneticamente modificados, se o organismo geneticamente modificado estiver presente acima de um limite de 1% do produto final. O que eu acho importante destacar aqui, o decreto anterior, ele falava de 4% para fins de rotulagem por ingrediente.
E houve uma briga muito grande das entidades de consumidores dizendo que 4% por ingrediente, se eu tivesse um produto com soja, milho e mais alguma coisa, eu poderia ter 4% de soja, 4% de milho, e só aí eu deveria rotular. Então, quando veio o decreto 4.680, ele veio exatamente também para tentar corrigir essa questão dos ingredientes e tratar a presença de OGM no produto final como um todo. E aí foi estabelecido o limite de 1%. Por que o limite de 1%? Porque na época, na União Europeia, que tem uma regra de rotulagem bastante rigorosa, muito embora eles não adotem a detecção, eles tenham lá a rastreabilidade, eles também têm um limite de tolerância de 0,9% de presença acidental para aquelas empresas que tentaram por todas as vias ter um produto isento de transgênico, não por razões de segurança, mas sim por razões outras de público, de mercado, o que quer que seja, para que eles possam rotular esse produto sem ser transgênico, como sendo transgênico. E aí depois a gente tem um outro artigo que remete à rastreabilidade, em que ele fala que os animais alimentados com ração contendo ingredientes transgênicos, eles precisam ser rotulados como OGMs, precisa ter essa informação na rotulagem. Eu particularmente entendo que esse decreto, ele extrapola os limites do artigo 40 da Lei de Biossegurança, que diz o seguinte, que todos os alimentos que forem produzidos a partir de ou contiverem OGM, eles devem ser rotulados. E aí, quando eu falo no animal alimentado com ração transgênica, ele não é nem OGM e nem derivado de OGM. Na verdade, em termos de transgenia, ele é nada. Então, eu acho que até esse artigo ele induz o consumidor a erro sobre a natureza daquele produto, uma vez que o produto não é nem derivado e nem OGM, que é aquilo que a legislação manda rotular. Então, essa polêmica toda do decreto, do percentual de 1%, foi parar no judiciário. É sempre uma polêmica, porque essa discussão envolve não só razões técnicas, eu acho que muito além das técnicas, ela envolve questões ideológicas que acabam se refletindo na legislação. Esse decreto foi questionado no judiciário e hoje nós temos duas decisões, duas ações civis públicas, tem várias outras decisões, mas eu acho, vamos focar nessas duas que são as principais, que determinam que a União exija das indústrias de alimentos e que essas também cumpram nesse sentido, rotulem os seus produtos, seja qual for o limite de presença de OGM. Obviamente, as decisões judiciais não adentram no detalhe de presença acidental, eu acho que até isso, de alguma forma, acaba não sendo muito bem endereçado dentro de todas essas ações e dentro do conhecimento do judiciário, que acaba exigindo um conhecimento técnico muito detalhado sobre esse assunto. E o que eu acho que tem de ruim nessa decisão é que quando você tem um produto com 0,002% de OGM e um produto com 99% de OGM, com base nessas decisões judiciais, os dois serão rotulados da mesma forma, contém ingrediente geneticamente modificado. E aí, de alguma maneira, eu acho que acaba retirando do consumidor aquele direito de escolher eventualmente comer um produto que tenha só 0,02, que tenha pouco, abaixo de 1% e que não seria entendido como transgênico. Então, eu acho que a grande discussão que a gente tem na área de rotulagem é essa. A gente precisava talvez de uma legislação mais aprimorada, que avaliasse a rotulagem única e simplesmente como direito à informação e não envolvendo segurança, porque a etapa da segurança ela é bem preliminar à rotulagem. O direito à segurança ele precede o direito da informação. Basicamente é isso. Doutora Deise, acho que você está no mudo. Não estou mais. Eu queria... Desculpem. Eu queria, então, dar início à parte das perguntas. É uma fila bem grande. Eu peço que vocês sejam o mais breves possíveis, mas, claro, sem perder a informação. Tayana, por favor, você faz a primeira pergunta. Sim, obrigada a todos pelo ótimo resumo das palestras e pelas palestras que foram bem informativas. A gente, como a Deise falou, a gente tem bastante perguntas, então, por favor, eu vou direcionar às pessoas que têm relação com os temas, mas vocês fiquem à vontade.
para contribuir. A primeira pergunta que a gente tem é sobre avaliação de segurança. Então, na palestra da doutora Maria Lúcia, vimos que até hoje nenhum organismo aprovado pela CTN-Bio apresentou evento adverso depois do início do uso. Por outro lado, há grupos que alegam que não foi provado que os transgênicos não causam danos e que alguns estudos vêm provando também que existem danos como alergias, resistência a antibióticos, desconhecimento do efeito acumulativo do uso dessas substâncias. Então, aqui eu vou emendar duas perguntas. Uma para Maria Lúcia. Você comentou que a avaliação de segurança dos OGMs é baseada em normativas internacionais, como o Codex, WHO e EFSA. E que também são feitos os testes, entre eles toxicidade, potencial alergênico. Porque ainda tem essa vertente que põe em dúvida a segurança dos OGMs e como é feito o acompanhamento de segurança após a aprovação dessas espécies para demonstrar que eles continuam seguros. Essa é a primeira pergunta. Eu vou emendar só a segunda pergunta para a Patrícia com o mesmo tema, que é se o governo entende a necessidade do P no rótulo como alerta e informação ao consumidor para que tenha um direito de escolha, não seria necessário rotular pela segurança a saúde do consumidor? Eu vou passar a responder. Então, quando a CTN-Bio avalia um produto para liberação comercial, então ela recebe dossiês, né, das empresas contendo numerosas informações sobre aquele OGM. Então, são estudos de fase aguda, né? E o que a gente tem que analisar? O que a gente tem que analisar no OGM que vai ser utilizado como alimento? A composição nutricional, se ela é semelhante àquela do organismo parental, a toxicidade da proteína, que é expressa, né? E também o potencial alergênico. Veja, os produtos que nós temos geneticamente modificados, que já estão liberados para comercialização, eles vêm sendo utilizados não só no nosso país, mas em vários outros países do mundo. E eles vêm sendo consumidos, né, principalmente, né, por animais, mas podem ser usados também para alimentação humana. Mas eles muitas vezes são mais utilizados para animais, né, para alimentação de suínos, alimentação de outros animais, do que para os seres humanos. Então, assim, até o presente não se detectou nenhum tipo de alteração, né, ocasionada por consumo desses alimentos. Então, tem assim, primeiro que eles têm um histórico de uso seguro em várias partes do mundo. Segunda coisa, a gente tem acompanhado a literatura e nenhum relato tem sido observado, né? Terceiro, todos esses estudos, né, vêm comprovando, por exemplo, para que tudo depende da dose. Para que essa proteína seja tóxica, a proteína expressa seja tóxica para os seres humanos, tem que consumir muitas vezes toneladas dessa proteína, certo? Para que cause alguma toxicidade, né? Então, até o presente não houve nenhum tipo de relato. E tem um trabalho, né, que para mim é bastante significativo, que é um trabalho feito com animais, né, que foi feito na Califórnia, foi feito com um número imenso de animais que consumiram milho e soja geneticamente modificada, e nesses animais, né, foi feito pela doutora Alison Van Minan, que ela é da Universidade lá da Califórnia, nenhum efeito adverso foi identificado, né, nesses animais. Então, em bovinos, em suínos, em aves, né, que consumiram esses grãos, né, geneticamente modificados. Então, a gente pode dizer que até o presente nada foi detectado. Aí tem uma pergunta também, como é acompanhado, né, o consumo, né, desses alimentos e se há algum efeito adverso. Veja, quando a gente faz um novo fármaco, né, são pesquisadas aquelas 3 fases, né, de fase 1, fase 2 e fase 3. E depois esse fármaco é avaliado quanto à segurança e quanto à eficácia, né, em estudos em animais, depois estudos em seres humanos. Então, prova-se que é seguro e eficaz e ele é liberado no mercado. Em seguida, tem uma fase 4, que é a avaliação pós-commercial release, após a liberação comercial dos fármacos.
Da mesma forma, né, existe um monitoramento pós-liberação comercial que foi feito, né, vem sendo feito desde que esses produtos foram liberados para comercialização, né? Ele funciona à base de informes, né, de serviços de atendimento ao cliente, para ver se algo é detectado. Isso foi muito discutido na CTN-Bio. E até o presente, né, quer dizer, as empresas que liberam esses produtos, elas têm que mandar relatórios anuais, né, por 5 anos, pelo menos, para a CTN-Bio, e nada adverso foi relatado em relação ao consumo desses organismos. Por isso a gente se sente seguro para dizer realmente que até o presente momento não foram detectados efeitos adversos que pudessem estar associados ao consumo desses alimentos geneticamente modificados. Bom, da minha parte, com relação à questão da rotulagem, eu acho que depois da explicação que a doutora Maria Lúcia deu, a legislação de biossegurança ela foi criada exatamente para que a gente tivesse uma comissão multidisciplinar, para que os OGMs pudessem ser analisados sob os vários enfoques e verificada a sua biossegurança, se de fato eles são seguros para a saúde humana, animal, ambiental e vegetal. Então, após eles saírem da CTN-Bio, é porque eles foram considerados seguros para consumo humano e animal. Então, eu entendo, isso é um entendimento meu, mas eu acho que, assim, é importante ressaltar aqui que existe um decreto, que as empresas têm que seguir o decreto, que o T tem que ser colocado na rotulagem dos alimentos, mas entendo eu que o mesmo governo que na qual pertence a CTN-Bio, porque a CTN-Bio é um órgão dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, esse mesmo governo que diz, através dessa comissão, este alimento é seguro, do outro lado tem um decreto de rotulagem que apõe um símbolo alertando o consumidor como se ele não fosse seguro. Então, o meu questionamento é, por que nós temos que pôr um símbolo de alerta ao consumidor, se na prática o que interessa ao consumidor é saber se o produto contém ou não contém transgênico, para que ele possa exercer o direito de escolha. Então, o meu grande questionamento é, o direito da informação, ele vem depois da segurança. Se ele não fosse seguro, ele sequer deveria ser colocado no mercado de consumo. Então, a partir do momento que ele foi entendido como seguro, por que eu tenho que dar um juízo de valor negativo a este produto? Então, eu acho que esse é o ponto com relação ao T. Eu acho que talvez a gente mereça, ao longo desses anos todos, em que a gente tem tido a experiência, como a doutora Maria Lúcia tem colocado, os produtos, tudo aquilo que a gente tem no mercado é avaliado sempre a sua segurança à luz do conhecimento existente neste exato momento. E à luz do conhecimento existente até este momento, a gente não tem casos detectados ou realmente comprovados de riscos advindos especificamente dos organismos geneticamente modificados, pelo menos destes que foram aprovados até agora e que estão no mercado de consumo. Então, eu acho que é essa dicotomia que existe entre você garantir que ele é seguro e, ao mesmo tempo, depois dar um alerta que não me parece fazer muita lógica para o consumidor. Obrigada. Vou, então, passar para outra pergunta. A lei de biossegurança, eu acho que essa vai ser direcionada para o Pablo, talvez. A lei de biossegurança, no seu artigo 3º, exclui da definição de derivados de OGM a substância pura, quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contenham OGM, a proteína heteróloga ou ADN recombinante. Vocês poderiam esclarecer sobre a definição de uma substância quimicamente definida, exemplificando e esclarecendo por que existe essa exceção para esse tipo de alimento? Posso fazer uma parte antes do Pablo falar, porque eu conheço o histórico desse artigo, até porque na época da Lei de Biossegurança trabalhamos com ele, tá? Na época em que a Lei de Biossegurança foi revista em 2005, começando em 2003 até 2005, existia uma questão dentro da CTN-Bio, a lei sempre contemplou OGM e derivados. E aí, por exemplo, as enzimas, os aditivos, algumas vitaminas, elas acabavam caindo na categoria de derivado, muito embora no produto final elas não contivessem nenhum traço, absolutamente nada
do DNA, do OGM que tinha dado origem àquela enzima. Então, na ocasião, isso foi amplamente discutido no Congresso Nacional, e a ideia dessa definição de substância pura, quimicamente definida, produzido por processos biológicos, é importante ter claro isso, produzida por processos biológicos que não contêm o ADN ou ARN, nem a proteína heteróloga, nem o DNA recombinante, estão excluídas do escopo da Lei de Biossegurança. Por quê? Porque na época se entendeu que um produto que não tem absolutamente traço nenhum de OGM, que é quimicamente definido, não fazia sentido a CTNBio continuar avaliando este tipo de produto, uma vez que ele não continha OGM, então não fazia muito sentido. Então, por isso, esse artigo consta hoje da Lei de Biossegurança. Então, ficaram como derivados a questão do fubá de milho, ele continua sendo um derivado de OGM, mas esses produtos que não contenham a presença do DNA recombinante ficaram excluídos da legislação. E aí a ressalva, né? Substâncias quimicamente definidas produzidas por processos biológicos. Por isso que a gente vai perguntar, mas por que eventualmente o óleo de soja ou outras coisas aí de repente não estão incluídos? Porque tinha esse determinante processos biológicos que é típico da produção de enzimas, de aditivos, de vitaminas e coisas e semelhantes. Não, perfeito. O processo biológico, pelo menos o que eu acompanhei nos anos 2000, muitos legisladores europeus, na ocasião que estavam se discutindo esses detalhes, se opuseram pela simples razão de que, se fosse o caso, teria que rotular todos os queijos e vinhos europeus como OGM. Independente da questão científica, da interpretação jurídica, me parece que isso foi um fenômeno importante. Agora, é muito diferente uma enzima produzida no ambiente controlado através de um micro-organismo geneticamente modificado numa fábrica de enzima do que uma moagem de milho para fazer fubá ou esmagamento de soja para fazer, enfim, derivados de soja. E me parece que já houve uma tentativa de colocação desses produtos que não tinha sentido nenhum, porque não tem um processo biológico como é o processo de produção das enzimas. Então, vejo dessa maneira. E da mesma forma, a questão da rotulagem dos animais, pela razão de que a maior parte da produção mundial de cereais vai para alimentação animal, farelo de soja, glúten, derivados de milho, e uma pequena parte dos grãos vão para alimentação humana, proteínas, enfim. A lestina é um caso muito particular, porque ela, para ter muita quantidade, você precisa esmagar muita soja. Mas esse é um outro capítulo. E nesse sentido, então, também se deixou de discutir a rotulagem de suínos, de frangos, até porque tem essa questão de que ele se alimenta da ração, que essa sim tem que estar rotulada, para o produtor poder decidir, mas a partir do momento que aquilo inicia o seu metabolismo no trato digestivo do animal, uma nova síntese de proteínas para o músculo do animal, aquilo não tem mais nenhuma maneira de detectar, isso para não entrar no mérito de se esse animal é um derivado de um OGM ou não. Um tempo circulava um estudo de um frango com um farelo de soja que tinha sido marcado, uma fotografia do frango com trato digestivo super fosforescente, uma coisa assim extremamente midiática, mas era farelo de soja que ele não tinha digerido ainda no trato. E a mesma coisa um leite, que foi detectado também como positivo em 2004, mas que depois se fez toda a rastreabilidade e era de uma fazenda onde, quer dizer, a ordenha ali deixava cair fragmentos de silagem, de milho ou de outros produtos que iam, e a PCR detectava no leite, mas não é que o leite tinha o DNA ali. Eu vejo a questão das enzimas por isso. Acho que os franceses não iam gostar de rotular queijos e vinhos, os italianos provavelmente também não. Não ficaria muito... Já pensou, né? Porque todas as TAC polimerases que a gente usa, anticorpos, todos são substâncias químicas, né? Puras, quimicamente definidas, quer dizer, tudo isso seria rotulado. Já imaginou como seria difícil, né? Para todos nós trabalharmos? É um segmento onde os fabricantes têm total controle do processo. É diferente, por exemplo, do setor de cereais, onde se discute muito a rotulação do consumidor, mas tem interesse de rotular parte do fabricante também para cobrar a sua propriedade intelectual, que eles chamavam de valor agregado. Enfim, houve todo um problema, uma disputa
jurídica no período da medida provisória, os produtores não queriam pagar, na época se chamava soja Maradona, e aí quando exportava para a Europa, se fazia análise de PCR no farelo, porque na Europa tinha o marco da propriedade intelectual. Então é totalmente diferente o cenário político do que controlar enzimas que são feitas por 3 ou 4 empresas no mundo inteiro. Só gostaria de complementar com um detalhe, desculpa, doutora Maria Lúcia, mas é importante também, se a gente olha para o caso da insulina, né, que eu acho um exemplo ótimo quando a gente olha para um processo de produção que envolve a transgenia, que leva a um produto final altamente purificado, que é injetado para o tratamento de paciente, então tem um impacto, imagina, na saúde humana, num nível global, bastante significativo, e muitas vezes, se você conversa com as pessoas, se você pergunta se conhecem, né, parentes, amigos que são diabéticos, principalmente tipo 1, você acha que essa pessoa deveria fazer insulinoterapia, né, tratamento com insulina? Você não percebe essa restrição, né? Então, houve um histórico muito diferente de como evoluiu a aplicação de biotecnologia para a área da saúde humana versus a área de alimentação. E daí isso é uma conversa para um outro dia, eu não vou me alongar, mas um outro ponto muito importante aqui é lembrar que ao longo do desenvolvimento, as sequências que vão ser introduzidas em um organismo, uma cultura de interesse, essas sequências elas não levam à produção de proteínas alergênicas, proteínas conhecidamente tóxicas. Então, esses processos de entendimento de, mas vai ficar um traço, eu vou comer algum derivado que vai ter um pedaço de DNA, primeiro que DNA em si não é um elemento do ponto de vista toxicológico que causa preocupação, mas a proteína, se detectada fosse, ela também não seria um alergênico, ela não seria tóxica. Então, isso já foi cuidado lá nas etapas de desenvolvimento e muito estudo foi feito com animais, inclusive com diferentes modelos animais, como a doutora Maria Lúcia lembrou, estudos agudos, estudos também crônicos para certos contextos que garantem esses modelos, trazendo um aspecto de segurança para a gente. Lembrar que o DNA, né, dos alimentos não vai incorporar no DNA dos animais, tá certo? E que então, a gente come DNA o tempo inteiro. Claro, e destruído pelo suco gástrico, então nada, né? Não, a gente já tinha virado um tomate, uma alface, alguma coisa parecida, né? Um comentário que creio que talvez influenciou muito o que se discutiu depois foi o fenômeno do Starlink nos Estados Unidos, que foi um fenômeno que impactou a indústria juridicamente, com recalls, com o envolvimento do governo, e era um milho que estava liberado para alimentação animal e ainda estava em processo de estudo para liberação para alimentação humana, e ele sentiu uma proteína que estava ainda em avaliação, e o fato dele ter caído na cadeia por dificuldade de segregação nos armazéns, nos navios, nos caminhões, nas fazendas, e ter começado a aparecer em produtos alimentares, causou todo um evento jurídico que traumatizou empresas, e, enfim, eu creio que isso deixou marcado muito forte a questão da alergenicidade da proteína, mas que, como estava explicando o Gustavo, colega aí, é muito sensível nas etapas iniciais do desenvolvimento do evento. Mas esse evento do Starlink foi um evento bem traumático. Ótimo ponto, Pablo, e por isso da importância da gente ter uma área de gestão responsável do produto que vai garantir que as aprovações e a aplicação do produto vai estar de acordo com os ambientes regulatórios de uma forma harmônica no mundo, né? Então, hoje tem muito investimento e esforço para que isso seja garantido e não hajam problemas semelhantes a esse. Eu acho que tem alguns casos que são casos que acabaram fugindo do escopo do que a legislação estabelecia, e que esses casos não deveriam ser tomados pela população ou por todos aqueles que analisam como o exemplo, a prática. A prática é o contrário, é a da responsabilidade para que esses produtos realmente cheguem no mercado de forma adequada, depois de todos os testes conduzidos e depois de todas as aprovações obtidas. Eu realmente acho que isso acaba causando uma desinformação ou leva o consumidor a ter um certo receio, mas eu acho que depois aqui a gente no Brasil, de tanto tempo de lei de biossegurança, do histórico que a gente tem,
eu acho que já pode levar a gente a dizer assim, olha, existem evidências suficientes para dizer que os que estão aprovados não levam a risco. E eu costumo dizer que quando as pessoas falam do princípio da precaução para a questão de OGM, parece que assim, tem que ser o princípio da precaução, significa risco zero absoluto. Risco zero absoluto não existe para nenhuma situação no mundo, para nada que a gente vá fazer. Então, o que o princípio da precaução ele preconiza? Que se eu tiver uma atividade que de repente eu perceba que ela exige um cuidado maior, eu tenho, não é que parar, mas eu tenho que criar mecanismos para verificar se é possível desenvolver aquela atividade com segurança e, se for possível, eu crio todos aqueles mecanismos e sigo. Então, a CTNBio é exatamente o exemplo disso. Olha, OGMs, precisamos avaliar, eu não me lembro, eu tenho 25 anos de experiência na área regulatória sanitária, eu não me recordo de outros alimentos que tenham sido tão testados como os alimentos geneticamente modificados, tão estudados, tão testados e tão validados, questionados e com posicionamento depois contrário, rebatendo os estudos. Quantos estudos eu vi com relação à segurança de alimentos, que depois ficou constatado que o ratinho que comeu a batata transgênica comeu a batata crua e não cozida. Então, ou seja, ele ia morrer de todos os jeitos com a batata transgênica crua, como ele morreria com a batata convencional crua, porque não é, ela tem uma toxicidade lá que não pode ser consumida crua. Então, depois tudo isso vem à tona, rebatendo todos esses estudos, mas a grande verdade é que no final, como eu aprendi na faculdade, né, quando a gente fala uma inverdade, é difícil a gente recolher todos os pedaços da inverdade que ficou por aí afora. Então sempre fica na mente das pessoas que, olha, teve aquele estudo que falou que causava dano, mas eu acho que hoje a gente tem evidências suficientes para consumir com uma certa segurança. Eu vou fazer uma interferência aqui, né? A quantidade de perguntas que está chegando vai ser difícil a gente conseguir responder no tempo, e o nosso tempo é limitado, é claro, né? Então, eu estou fazendo essa parte para comentar que aquelas perguntas que não puderem ser respondidas aqui ao vivo, né? Que peço o compromisso de cada um dos palestrantes, a gente responderia posteriormente por e-mail para aquelas pessoas que encaminharam as perguntas, tá? Nós vamos tentar fazer o máximo, o debate está muito rico, muito interessante, de verdade, eu também estou nisso há mais de 20 anos e sempre a gente está aprendendo, mas a gente também tem que aprender a moderar. Então, nós vamos fazer dessa forma, vamos continuar com as perguntas, são muitas, vocês não imaginam quantas. E eu vou pedir que a Tayana apresente, então, a próxima, ela fez uma compilação, e a gente está aqui por trás das câmeras tratando de todas as coisas. Se eu aparecer como imagem, significa para vocês, ó, nós ainda temos mais umas 20 perguntas para responder, tá bom? Obrigada, Tayana. Próxima pergunta sobre contaminação incidental. Então, uma das dificuldades das empresas com relação à importação, principalmente de matérias-primas OGM, deve-se pela contaminação incidental ou tecnicamente inevitável. Principalmente quando vem da Europa, né, que adota esse critério, e aí a gente vê alguns exemplos como lecitina de soja não OGM, mas com contaminação incidental até 0,9%. Ou mesmo uma farinha de trigo, que não é OGM, porque não tem OGM de trigo, mas que ela é contaminada com uma soja OGM. O critério de rotulagem explicita o limite de 1%. Porém, ainda assim, as empresas, elas avaliam se dentro dessa contaminação incidental há alguma espécie doadora que não seja aprovada no Brasil. Há preocupação do ponto de vista ambiental que justifique essa avaliação tão criteriosa pelas indústrias. E aí minha outra pergunta também aí mais direcionada para o Pablo. Então, pensando, por exemplo, nessa amostra de farinha de trigo com contaminação cruzada de soja, é possível identificar e quantificar a porcentagem de material OGM em uma única análise? Ou é necessário fazer mais de uma análise? E nessa soja não OGM, mas com contaminação incidental, os eventos a serem procurados nessa amostra serão apenas os de soja ou procuram outros eventos? Olha, primeiro são duas coisas diferentes. A primeira é quando você está
falando sobre uma determinada porcentagem e uma única espécie vegetal, por exemplo, uma lecitina de soja com presença de soja geneticamente modificada. Esse é um fenômeno. O outro fenômeno é quando você tem... Eu não gosto muito da palavra contaminação, porque ela implica um risco químico. Eu prefiro a palavra presença não intencional, ou mesmo do inglês, como você mesmo citou, technically unavoidable. Então, no caso do trigo, não existe um trigo geneticamente modificado, então o que existe são presenças cruzadas de outras espécies vegetais ao longo da cadeia. Isso, por exemplo, acontece também com milho pipoca, com milho oxi, acontece em uma série de cadeias pela simples razão de que é muito difícil você se livrar, digamos, de todas as possíveis áreas de intersecção entre uma lavoura geneticamente modificada e uma não modificada. Os moinhos de trigo fizeram uma série de esforços, mudaram peneiras para diminuir a quantidade de soja que entrava na moagem, mas sempre acaba entrando um ou outro grão. Então, por exemplo, na Europa existe um marco regulatório onde, se você demonstrar que aquela farinha de soja farinha de trigo, desculpa, tem soja abaixo de determinada quantidade, você demonstra isso e terminou. Ou seja, você não está colocando intencionalmente farinha de soja na farinha de trigo, quem sabe para aumentar o teor de proteína numa negociação comercial. Mas aquilo está entrando de uma maneira tecnicamente inevitável, e se você quantifica que aquilo está abaixo de uma determinada quantidade, independente do resultado, no meu entendimento, isso não deveria ser rotulado. A outra coisa é uma lecitina, onde, por uma razão da produção, se degradou o DNA, inclusive, existem muitos fornecedores que se especializam em aumentar o máximo da degradação para moer uma soja 100% transgênica e te vender uma lecitina não transgênica com um prêmio, que você vai estar pagando. E aí, quando o laboratório encontra um resíduo de DNA, vira uma discussão onde, na verdade, é o rabo do gato, porque se o limite do método são 10 moléculas ali, como tem na apresentação que ficou na página do Instituto, e foi capaz de encontrar um resultado qualitativo positivo, porque no mínimo tinha uma molécula de DNA que a PCI foi capaz de anelar e amplificar, e, portanto, uma molécula em 10 seria o limite, já estamos falando de uma soja no mínimo 10% transgênica. Lembrando que a porcentagem da transgenia sempre é uma relação do evento transgênico em relação à mesma espécie, e não é uma porcentagem da massa do produto. Pela assim, pode até ser dada essa interpretação jurídica, mas eu não entendo com qual fundamento, no sentido de que, primeiro, a indústria de alimento não se sente muito simpática para abrir suas formulações, seja no rótulo, ou seja em outros âmbitos. Você tem ali quais os ingredientes, a tabela nutricional, mas você não diz quanto que tem de soja, de amido, enfim. E segundo, porque não tem um método analítico que possa te dizer a porcentagem na formulação. O método é uma porcentagem do organismo geneticamente modificado daquela espécie sobre o DNA total daquela espécie, seja soja, seja milho. E isso se mantém na proporção ao longo da cadeia. Então, a gente teve um evento em 2004, se eu não me engano, era uma salsicha, com o fabricante dizia, como é que pode que o resultado deu 40%, por exemplo, se eu coloquei meio gramo em 100 gramas da massa da salsicha? Então, vai dar meio. Agora, se juridicamente ou se a empresa for interpretar, olha, eu coloquei só meio gramo e no meu entendimento a legislação é 1 gramo em 100 gramas do produto, é um desafio regulatório de defesa, enfim, de rotulagem. Mas a técnica analítica ela vai te dar essa resposta. Existe o marco para te defender da farinha, mas do outro caso, ou termina de destruir todo o DNA, e alguém vai ter que inspecionar por rastreabilidade, o que é difícil, ou o rabo do gato continua aparecendo. E em termos internacionais, não se é complicado, né? Vem um evento que não está aprovado, aparece num produto final. Eu me concentraria em analisar aqueles eventos que não estão aprovados no Brasil em relação a qual a origem daquele produto. Uma coisa é a vida argentina, onde a maior parte dos eventos estão aprovados em relação ao Brasil, existe uma certa harmonia. Outra coisa é que o teu produto venha da China ou venha dos Estados Unidos, que está num processo de registro muito mais avançado do que o nosso. Então, tem que fazer uma análise de risco da situação caso a caso.
Eu queria só complementar uma coisa, Tayana, que eu acho que precisa ficar claro para todo mundo. OGMs que podem ser rotulados são somente aqueles que estão aprovados pela CTN-Bio aqui no Brasil. Então, se, por exemplo, eu importar um produto dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer outro país, e tiver lá a presença, ainda que acidental, ainda que não intencional, de um OGM não aprovado no Brasil, ele não pode estar presente em nenhum produto. Por quê? Porque aqui a gente não tem na legislação de biossegurança nenhum limite de tolerância para uma eventual presença não intencional. Então, só podem estar presentes nos produtos aqueles OGM já previamente aprovados aqui no Brasil. E hoje, de acordo com o decreto de rotulagem 4.680, eu tenho um limite de 1%, que é exatamente para contemplar essas situações que o Pablo colocou, em que eu adotei todos os cuidados e ainda assim tem lá uma presença não intencional, acidental, de uma soja transgênica, ainda que aprovada aqui no Brasil. Com as duas decisões judiciais, que nós temos em duas ações civis públicas, que aí vale erga omnes, o que significa? Vale para todos, então é indistinta, está valendo no território nacional como um todo, eu tenho que rotular, seja qual for o limite de presença de OGM naquele produto final. Então, a gente se deparou quando o DPDC, há uns anos atrás, fez testes em alguns produtos que estavam no mercado e aconteceu exatamente essa situação que o Pablo colocou. Eu pegava um produto que era farinha, água e sal. E aí, quando ele era analisado, detectava lá a presença de soja transgênica, mas detectava uma presença de soja transgênica por conta da contaminação incidental, da presença acidental de soja transgênica na farinha de trigo. Aí essa soja, no produto final, ela representava 0,2%. Só que desse 0,2%, como o laboratório não tinha a formulação final do produto, ele dizia, olha, desse percentual de soja geneticamente modificada que eu encontrei, 90% dela é transgênico. E aí o laudo vinha parecendo que o produto tinha 90% de soja transgênica. E aí todas as empresas tiveram que se defender dizendo, ora, se o meu produto tem 0,2% no produto final de soja, presença de soja, e desse 0,2% eu tenho 90% soja GM, significa que o meu produto final ele tem 0,00002% de presença de OGM, e ainda assim o DPDC autuou, notificou essas empresas e exigiu a rotulagem. Então é aí que a gente se depara com essa impossibilidade de diferenciar este produto, que eu vou até acabar rotulando como contém soja transgênica. Agora vejam o contrassenso. Ele é um produto de farinha, água e sal, ele não tem soja, e aí eu vou colocar na rotulagem, por causa dessa presença super acidental, contém soja transgênica. Então, o que eu acho assim, vira uma desinformação para o consumidor. Só um comentário, mas veja bem, você tem que ser capaz de demonstrar que isso é super acidental, porque às vezes você também não está fazendo nada. E como é que você vai demonstrar se você não está fazendo nada? Então, é diferente de você demonstrar que você ensejou os seus maiores esforços para reduzir o máximo possível. E no caso do marco regulatório que já existe, porque isso é muito comum em todo mundo, existe na Europa, tem que estar abaixo de 0,5. Tem uma análise que te diz, olha, o que tem de soja nessa bolacha de água e sal é menos do que 0,5. Então, independente da quantidade, está fora da rotulagem pela simples razão de que a soja não faz parte da formulação da bolacha. É diferente de um cracker, onde você tem uma lecitina na gotinha, que vai ali, que você colocou soja para dizer que tem isoflavona. É totalmente... Mas a grande diferença da gente com a Europa é que a Europa adota o critério da rastreabilidade e nós não. Então, nós não temos esse limite de presença estabelecido em canto nenhum na legislação brasileira para ele não ser considerado transgênico. Mas tem que construir, porque isso não é nenhum caso de rastreabilidade, isso é um caso de presença de uma outra entidade biológica na cadeia de uma que não, nem sequer tem o transgênico, porque quando foram lançar o trigo transgênico, no ano 99, tinha uma discussão, a indústria inteira falou, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo com a soja e com o milho, se colocar o trigo da hóstia, de sabe lá quem, olha a confusão que vai dar. Então, não tem esse evento. Então, é diferente só, tem a presença de soja num evento que não tem transgênico. Então, é uma presença biológica entre diferentes espécies, é diferente da rastreabilidade e da detectabilidade de uma maltodestrina que veio do milho, ou de uma glucose que veio do DNA. Sim, concordo. Esse é o que você falou que a Europa tem,
e aqui no Brasil, se tem, não se segue, eu não sei também como é que diz isso na legislação. Pegando o gancho dessa resposta Nós temos sobre... só fazer um intervalinho aqui, Tayana, por favor. Oi. É só lembrando, pessoal, que nós temos mais 20 minutos apenas, tá? As perguntas continuam pipocando. Vamos tentar... Tem que ser bate-pronto. Então, pegando o gancho dessa discussão, um dos principais obstáculos que a indústria enfrenta com o cumprimento da atual lei de biossegurança é sobre o requisito das espécies doadoras aprovadas no Brasil. O fato de não haver um alinhamento entre países dessas espécies doadoras aprovadas resulta em grande complexidade para a indústria de alimentos, que não consegue importar produtos ou matérias-primas de outros países, inviabilizando vários projetos. Aí acho que é para Maria Lúcia. Há alguma discussão dentro da CTN-Bio para harmonização, dentro do possível, dessas aprovações entre países, como um reconhecimento mútuo? Ou seja, se aprovado por um país X, pode ser aprovado de uma forma mais rápida no Brasil? E quais os novos tipos de cultivares estão sendo estudados para a transgenia? Nossa, olha, isso seria extremamente desejável, né? Que a gente tivesse essa harmonização, não é? Das nossas legislações e que tudo pudesse ser, que fosse aprovado em algum outro país, pudesse ser também analisado e aprovado por nós, né? Mas infelizmente que eu saiba, doutora Patrícia, eu não sei, na CTN-Bio isso não vem sendo discutido, né? Eu acho que isso seria mais nível de, eu não sei, de política de relações internacionais, não é? Enquanto a CTN-Bio não há ainda esse tipo de discussão. Na verdade, a gente talvez tivesse que mudar a legislação, porque como a CTN-Bio fala de avaliação caso a caso, não existe previsão hoje legal dessa harmonização internacional. Tenho a impressão que é isso que a gente gostaria em todos os segmentos que a gente tem, que a gente tivesse na Anvisa, na CTN-Bio, legislações internacionalmente harmonizadas. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem, né? Agora, o que está sendo analisado de novo... Desculpa, não estão nem querendo aceitar a gente no acordo com a União Europeia, né? É verdade. O que tem de novo na pauta da CTN-Bio, tem um trigo, né, que está sendo analisado lá, ainda não foi deliberado, se não me engano, eu assisti a última reunião, ainda está em análise, e a gente tem, o que vem sendo feito são estaqueados, né, que são cruzamentos de vegetais que já foram aprovados e que vão sendo combinados, né, para melhorar a performance. Então, realmente não há muita coisa além disso, muita coisa nova. Agora sim, né, a gente acha que a era dos OGMs, né, daqui a pouquinho vai acabar. Né? A gente acha que as empresas, lógico, nós temos aqui, né, Bayer e outras empresas aí, que vão começar realmente a enveredar para os geneticamente editados, né? E eu acho que os modificados por meio de DNA recombinante realmente têm o seu tempo, assim, em breve vão terminar, né? Não sei a opinião do Gustavo, mas eu vejo dessa forma. Doutora Maria Lúcia, eu sinto que a questão de edição gênica e novas técnicas de melhoramento de precisão é um novo passo, né? Mais um refino nessa história, como eu falei antes, em que a gente já fazia seleção de genes há 10 mil anos sem nem saber o que era o gene. Então a gente ia pelas características macroscópicas. Muito tempo depois a gente começou a entender o que estava por trás dessas características, ditando elas além do ambiente. Então, e a gente começou a lidar com o DNA, que é a molécula que especificamente está pautando o que vai ser a característica. Então, essa nova etapa, essas novas tecnologias, elas têm essa característica de aumento do refino e algumas outras vantagens que são interessantes do ponto de vista da indústria, na verdade,
para muitos, né, para pesquisadores, enfim, e saúde humana, inclusive. Com relação a culturas, Tayana, que você comentou, tem muito a questão da necessidade local, né? Certos países vão ter necessidades mais prementes com relação a um cultivo que é importante para aquele país e aquele cultivo tem as características de interação com planta daninha, com praga, com doença, fungo, bactéria, enfim, vírus que vão direcionar o desenvolvimento de uma tecnologia para aquela necessidade, enquanto outros países vão ter outros, e tem as staple crops, né, as grandes culturas commodities que são importantes de terem características introgredidas por biotecnologia em diversos países. Então, varia de acordo com essa necessidade também. Bom, gente, como a Daisy falou, a gente vai encerrar em alguns minutos. Eu vou colocar a última pergunta e depois a gente direciona as perguntas para os palestrantes poderem responder separado, tá? Para o Gustavo. Gustavo, as pessoas que são contra transgênicos dizem que não é válido o argumento de que transgênicos trazem produtividade para a agricultura, e que, pelo contrário, segundo eles, o cruzamento de transgênicos com espécies tradicionais podem causar um desequilíbrio no ecossistema, e como a maioria dos OGMs são modificações feitas pela resistência a praguicidas, isso implica num aumento de agrotóxicos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, e aí também estão perguntando sobre a relação de OGMs e orgânicos, se isso tem a ver uma coisa com a outra. Acho que o ponto-chave aqui de tudo que a gente está discutindo é muito um aspecto de educação e como a gente garante que a gente leve informação baseada em ciência para a nossa população. Eu vou deixar essa mensagem, eu não vou falar mais nada porque daria para se entender muito, mas esse é um ponto muito chave. Entrando na sua pergunta, existem estudos bastante importantes, inclusive com alto nível de evidência, como revisão sistemática, por exemplo, uma publicada em 2018 pelo grupo do Pellegrino, na Scientific Report, se eu não me engano, que mostra como o milho derivado de biotecnologia foi importante para os Estados Unidos em diversos aspectos, não só ambientais, como de segurança alimentar. Mas tem estudos do AISA, por exemplo, antigo CIB, agora CropLife, mostrando o impacto positivo para o meio ambiente e outros aspectos, produtividade, redução de produção de CO2, aumento do income, do ganho de pequenos agricultores, principalmente em países em desenvolvimento, mais do que os desenvolvidos. Então, tem muito benefício, precisa achar a fonte certa, creditável, pesquisa de qualidade e a nossa educação da população ser feita com base nisso. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu consigo dar com pouco tempo. Agora, com relação aos orgânicos, né, realmente não... Obrigado, eu tinha até esquecido da pergunta. Obrigado, doutora Maria Lúcia. Orgânico é muito mais uma questão de certificação para você ganhar o selo de orgânico, e isso tem uma importância, tem espaço. No Brasil, pelo menos, você não pode ter um selo de orgânico numa cultura que é geneticamente modificada. E daí, com outras práticas, por exemplo, não pode ter uso de defensivo agrícola sintético, e as pessoas acham que orgânico não usa defensivo sim, só que não de uma certa classe, isso é importante se destacar. E eu gosto muito de dar o exemplo da batata doce da Europa, 300 variedades que naturalmente foram reconhecidamente identificadas como transgênicas por possuírem, pela definição do termo transgênico, segmentos de DNA de uma outra espécie, e isso aconteceu na natureza. Isso poderia estar muito bem sendo comercializado numa feira orgânica, recebendo o selo de orgânico, mas naturalmente ocorreu um evento de transgenia. Então, atenção com o aspecto de naturalidade, estar relacionado, ser contrário a transgênico e estar totalmente relacionado a um aspecto de segurança alimentar. Você pode comer cogumelos supernaturais que vão te matar se você comer, porque eles são tóxicos. Então, atenção a esse ponto também. Obrigado, doutora Maria Lúcia. Eu esqueci da resposta. Doutora Daisy. Já voltou o som aqui que estava fora. É que eu estou longe de São Paulo, por isso. Não, pessoal, é o seguinte, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, e seria muito bom ouvir de vocês as últimas palavras. Por favor, muito sucinto, mas um último recado. Pensando
que nós temos, vocês estão acompanhando, cada qual na sua área, a evolução dos OGM, né? No Brasil e no mundo, mas vamos pensar no Brasil. Como que vocês enxergam a questão dos OGM no futuro nos próximos 15 a 20 anos? Tá? O que vem por aí e como que seria em relação à aceitação? Como suas últimas palavras de fechamento para cada um de vocês. Ok, obrigado. Eu vou começar, doutora Deise, pela ordem, imagino que talvez seja a mesma, tá? Eu acredito que a gente vai conseguir continuar contando essa história de sucesso sustentável, considerando a segurança alimentar e a importância que o OGM tem, se a gente seguir por decisões baseadas em ciência, análise do risco baseada em ciência, regulamentação baseada em ciência. A ciência tem sido uma grande aliada nesse processo e que a gente vá por esse caminho e não por aspectos ideológicos ou de interesses outros que podem prejudicar esse importante setor. Então fica essa mensagem. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição para responder as perguntas que ficaram também. Obrigado aos colegas também e ao ISO de forma geral. Eu também gostaria de agradecer. Eu gostaria de dizer assim, que a biotecnologia moderna, ela veio para ficar e ela veio para melhorar a vida do homem. Ela veio para aumentar a produção de alimentos, para poder, né, alimentar 7 bilhões aí e mais, né, de pessoas no mundo. E então ela é realmente necessária. A gente tem que pensar na segurança, né, desses alimentos e eu acho que todo esse processo, como o Gustavo disse, eu concordo plenamente, né, em gênero e grau, porque tem que acreditar na ciência, né? A gente tem que acreditar na ciência, fazer essa avaliação de forma científica e eu acho que é muito importante a transparência. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente explicar o que é feito e como é avaliado, melhor vai ser a compreensão e melhor vai ser a aceitação desses produtos, né? Eu acredito que também, né, os alimentos originários de plantas editadas, né, que são as técnicas que estão vindo aí e que também estão para ficar, né, ficarão aí durante um longo tempo e vão sendo cada vez mais aperfeiçoadas, também cai no mesmo sentido. A gente tem que avaliar sempre a segurança deles, né, que houve modificação genética, e explicar e ser transparente quanto ao que está sendo feito, como que está sendo consumido. Então é isso, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. Também posso responder as perguntas por e-mail. Bom, foi um prazer. A minha mensagem é bastante sucinta também, sem desmerecer em nenhum momento o marco, digamos assim, do iluminismo, da razão, da modernidade, da ciência, da segurança, que é uma condição sine qua non para que se discuta qualquer processo daqui em diante, mas que as pessoas da indústria envolvidas em processos de tomada de decisão não sempre pensassem apenas sobre esse paradigma. O que eu aprendi durante esse período, e me equivocando, acertando, é de que o assunto vai muito além disso. Ele vai no sentido de riscos e oportunidades políticos, econômicos, comerciais, avaliação de uma família de produtos, ciclo de vida de um defensivo agrícola, importação e exportação entre diferentes países. O assunto é, de longe, muito mais complexo do que resumir apenas é seguro ou não é seguro. Então, que as pessoas tivessem essa liberdade intelectual para poder avaliar sua situação específica e tomar decisões, aí sim, voltando para o iluminismo, assim, dentro do marco da ciência, mas também com um conhecimento político, econômico e comercial da situação, porque a história da biotecnologia é essa. Oportunidade para alguns, risco para outros. Enfim, eu espero ter esclarecido alguns pontos, confundido sobre outros, sobre os que eu vim para confundir, a gente continua aí à disposição de todos vocês. Eu também, como os demais, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje discutindo esse assunto. Eu acho que no ponto que me diz respeito da rotulagem, eu realmente acho que a informação, assim como o Gustavo bem colocou, a educação, a informação científica, a informação de qualidade é a coisa mais importante para que a gente possa exercer o direito de escolha.
Quando você recebe informações que são científicas, que têm embasamento, ainda mais no momento em que a gente vive a síndrome das fake news, que toda hora sai na televisão, eu acho que assim é a melhor informação que pode levar a gente a tomar as melhores decisões. Então, eu acho que o consumidor ele tem direito de saber o que ele está consumindo, se é transgênico, se não é transgênico, mas, obviamente, a gente tem uma legislação que, a meu ver, acaba tornando difícil o seu cumprimento, ela gera dúvidas no seu cumprimento, muito embora as empresas precisem cumprir essa legislação. Então, seria bom que em algum momento a gente, eu costumo dizer que o direito ele acaba sempre vindo um pouco depois de vivenciado os fatos. Então, eu acho que depois desse longo histórico, tanto de rotulagem como de transgênico, talvez estivesse na hora da gente rever algumas normas, trazê-las mais para a realidade atual, para que isso possa facilitar tanto para o consumidor na hora de escolher, quanto para as indústrias rotular dessa maneira adequada. E que, de fato, eles pudessem ter essa liberdade de escolher um produto que tenha 0,001%, não ser rotulado como transgênico, e aquele que tiver 99% de ingrediente geneticamente modificado ou mais de 1%, que são os limites basicamente utilizados por outros países, serem assim rotulados. Eu acho que com isso a gente estaria dando ao consumidor realmente o direito dele escolher o que ele quer consumir por razões ideológicas, por razões religiosas, mas jamais por questões de segurança. Para estar no mercado precisa ser seguro. Bem, muito obrigada a todos por estarem aqui. Nós ainda temos mais de 100 pessoas assistindo aí na sala. Agradecer a vocês, palestrantes, que tiveram tempo para gravar as suas palestras e para estar aqui agora à tarde discutindo. E nós vamos pedir mais um tempo de vocês quando a gente estiver encaminhando as perguntas, que, olha, de verdade, vamos tentar fazê-las de forma sucinta, agrupada, mas tem aqui, acho que umas 20 e poucas perguntas, o que não é pouco. Se a gente conseguir resumir em 20, vai ser muito bom. Então, da minha parte, em nome da Força Tarefa, eu queria agradecer demais a vocês e agradecer a todos que estiveram assistindo também. Tayana, você gostaria de falar alguma coisa? Eu sei que aí nos ajudou também bastante aí, juntando as questões. Não, só agradecer aos palestrantes. Realmente as informações foram muito úteis, né, para a indústria de alimentos, e agradecer a Força Tarefa pela coordenação desse evento, e a Wills principalmente. E finalizando, agradecer aquelas pessoas que estão por trás, né, por trás desse trabalho todo, que estão sentadinhas aí nos seus computadores e coletando tudo, Laila, Flávia, também tivemos a Grazi, a Ana Lúcia indiretamente nos ajudando. Então, muito obrigada a todos e a vocês em especial. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço.